Fala, gente! Estamos aqui mais uma vez e hoje não dá pra gente não falar do Jonathan Calleri, né? Por alguns aspectos, não só por um, por causa do gol espetacular que ele fez na partida de hoje à tarde pelo Campeonato Paulista contra o Água Santa, de bicicleta no final do jogo, salvando o São Paulo de um resultado que seria muito ruim em termos técnicos, né? Não tão ruim em termos de classificação, mas resultado pobre para o que o São Paulo poderia ter conseguido no jogo, mas também porque a presença dele ali pode ajudar a responder algumas questões ainda relativas ao grande assunto, na verdade, que a gente tem tratado aqui há algumas semanas, que eu acho que vai dominar ainda tudo que a gente fala aqui, e outros analistas também, que é o sistema de jogo proposto pelo Rogério a esse time do São Paulo. Então, o São Paulo venceu o Água Santa hoje em Diadema, 2-1, gol aos 44 minutos de bicicleta do Calleri, no ar, uma bicicleta lindíssima. Na hora da queda da bola fica um pouco tosco, mas isso é normal. A bola pinga e acaba tomando um efeito que vai direto no gol, né? Quando o jogador acerta naquela posição, é muito difícil errar. Normalmente acaba, se estiver na linha do gol, o goleiro não está esperando, se não tiver um zagueiro na frente, aí é quase certeza que é gol. E é importante a gente falar do Calleri por algumas questões relativas a ele próprio e também ao esquema de jogo do Rogério Ceni. Eu usei a palavra salvou, né? Porque salvou mesmo. E salva porque o time do São Paulo continua tendo uma ideia de jogo bastante interessante, a gente já tem falado disso. Alguns criticam muito, há quem não goste, tem gente que prefira que o Rogério recorra a um pragmatismo, a uma situação, uma solução um pouco mais simplista, que eu não sei nem se daria certo, porque ainda que você opte por uma situação ou por uma forma de atuar mais simplista, não sei se o São Paulo tem jogador para compor isso. Por exemplo, o que é simplista? É você trabalhar no seu campo de defesa, né? Armar sua defesa muito bem e aproveitar os espaços deixados nas costas do time adversário para, em velocidade, fazer um contra-ataque e conseguir vencer jogos. Você consegue fazer isso se tiver jogadores velozes, não é o caso do São Paulo. São Paulo tentou alguns jogadores velozes na virada do ano, não conseguiu. Já há muito tempo o São Paulo perdeu os seus jogadores velozes, não é só do ano passado para cá. A gente tem que remontar até o Brenner, que já foi embora da virada de 20 para 21. E aí a gente pode passar por Rojas, que teve uma fase boa, mas antes de sair estava muito mal. E aí a gente vai viajar com David Neres, Antony, que não há nem mais para falar. Luiz Araújo lá atrás, quem não lembra. Jogadores que cumpririam muito bem esse tipo de função, mas que não estão mais no time. E o Rogério Ceni tem, além de tudo isso, as suas convicções que levam ele a montar um time que tenha domínio da partida, posse de bola maior que o adversário, e trabalha dentro do campo do adversário através de troca de passes, infiltração, para poder, no erro do adversário, conseguir construir alguma oportunidade de gol. Só que o que está acontecendo, e já está começando a irritar muita gente, é que o São Paulo tem muita dificuldade para fazer o gol. Alguns culpam o sistema, dizendo que o Rogério deveria optar por algo mais simples. Outros culpam a ideia em si do Rogério, dizendo que ele quer ser um Manchester City sem ter os craques do Manchester City. E há quem tenha paciência, que é o caso é o meu caso, o caso daqueles que pensam como eu, que eu acho que a repetição e a insistência nos treinos fará com que esse time faça essas funções automaticamente e consiga, com esse sistema mesmo, ter bons frutos. Mas vale uma reflexão, né? Esse sistema de jogo, que é muito utilizado pelo Guardiola mesmo, não é nenhum absurdo, e outros técnicos no mundo, ele está sofrendo um desgaste. E não é que ele seja ruim, para mim ele é o que eu mais gosto de ver. É time que pressiona, encurrala o adversário até que haja o espaço, utiliza os seus jogadores para infiltrar, trocando passes, sem dar chance para que esse adversário vá para o seu campo. Só que está acontecendo o seguinte, né? O Manchester City, por exemplo, teve muita dificuldade, mas muita dificuldade para ganhar nesse fim de semana do Everton no campeonato inglês. Porque o Everton se defende bem, o City não conseguia brecha, trocava passe de um lado para o outro, rodava a bola, mais ou menos como a gente está acostumado a ver o São Paulo fazer.
mesmo com grandes jogadores, com De Bruyne, com o Bernardo Silva, com o Sterling num tempo, Gabriel Jesus no outro, o time não conseguia entrar. Conseguiu entrar numa jogada de fundo, que é o que acaba sempre acontecendo, num cruzamento por baixo. Phil Foden aproveitou uma rebatida do goleiro para fazer o gol. Quer dizer, teve todo esse nível de dificuldade. E na semana passada contra o Tottenham, o City perdeu em casa de 3-1, apresentando o mesmo tipo de dificuldade. Então, a gente vive um momento em que a luta por espaço, que é algo já presente no futebol há alguns anos, muito forte, ela tem, nesse caso atual, servido muito a esses times que se defendem. Só que esses times que se defendem, eles têm um problema, né? Quando eles são muito bem marcados na saída de bola, eles pouco conseguem fazer, tem pouco espaço para progredir na saída de bola e aí não consegue dar o segundo passe, que seria o passe do contra-ataque. Então você acaba tendo jogos amarrados que muitas vezes terminam em 0-0, porque a dificuldade do time que propõe o jogo de entrar e a dificuldade do time que só se defende de sair. E aí a gente acaba não tendo exatamente o nível de jogo que gostaria, mas pelo menos consegue ver naquele time que propõe uma ideia de jogo um pouco mais agradável de se ver. O problema é que ela se torna maçante conforme é muito repetida e acaba não trazendo resultado. E onde é que entra o Caleri aí? Porque o que times assim precisam, e eu já disse isso em outro vídeo, são os quebradores de linha. Jogador que trabalha em velocidade e que consegue driblar e através do drible tirar o zagueiro, quebrar a linha e abrir espaço para quem vem de trás, e aí você consegue fazer jogadas de linha de fundo com bola rasteira para trás para alguém concluir, ou aquele jogador que surpreende, ninguém espera e faz gol. Esse é o caso do Caleri, já é o quarto no Campeonato Paulista, ele marcou contra o Guarani, ele marcou contra o Bragantino, ele marcou no jogo de hoje, e ele e contra a Ponte Preta, né, também. E ele é um cara que consegue fazer isso. Só que tem uma coisa, né? Ele ainda não está em nível de competição do jeito que a gente gostaria que ele estivesse. Eu nunca fui daquele time do Volta Caleri, porque eu acho que o Caleri tem limitações. Não acho que ele seja o craque que muita gente acha que ele é. Agora, ele sabe fazer gol, é uma qualidade que ele tem, e ela tem que ser aproveitada. E com o São Paulo tendo essa dificuldade que tem de entrar em defesas fechadas, e não vamos nos iludir, vai continuar tendo, precisa de um jogador como ele presente ali. Porque em algum momento ele acaba acertando, e ele acaba acertando de modo surpreendente. Ele perdeu um gol contra o Campinense na quinta-feira, que foi uma vergonha. Ele saiu na cara do goleiro, bateu até certo, mas o tal do Mauro Iguatu estava iluminado naquele dia, acabou pegando, mas é o tipo de gol que ele não perde. Eu considerei aquele lance ridículo. Aliás, eu acabei não fazendo vídeo depois daquele jogo, e aquele jogo revela que o São Paulo se classificou usando o regulamento debaixo do braço, o que é péssimo contra um time como o Campinense. Mas é o que restou depois da imensa dificuldade que o time teve de fazer o gol. Só que naquele dia eu acho que o São Paulo criou muito no primeiro tempo, 3, 4 chances que dava para ter matado o jogo, não conseguiu concluir, e em pelo menos 3 delas o responsável direto foi o goleiro do Campinense. Então esse mérito tem que dar ao goleiro, né? Agora a classificação não sei se foi com tanto mérito assim, porque a partir do momento que você reduz a velocidade do jogo, espera o outro time sair para ficar trocando passe e garantir o resultado de 0-0 contra o time da Série C, ok, você se classificou, que é o objetivo dentro da competição. Então você tem mérito nesse sentido, de saber usar o regulamento. Por outro lado, o mérito técnico não teve, né? Porque o segundo tempo do São Paulo foi ruim, e o São Paulo também não se esforçou tanto quanto no primeiro tempo para tentar criar mais chances. Achei uma experiência horrível na quinta-feira, porque eu tenho aquela opinião, primeiro, de que o estadual é teste, mas que a Copa do Brasil não é. Ali o São Paulo tinha que ter atuado melhor, tinha que ter ganhado o jogo, porque enfrentou um adversário bem inferior, e eu acredito muito naquela história da hierarquia no futebol. Quando é menor que você, se você puder fazer mais de 3, 4, tem que fazer. Tem que fazer. Serve como afirmação, serve para dar um recado aos rivais e serve para dar segurança para o time. E hoje ia acontecendo mais ou menos a mesma coisa. São Paulo conseguiu um gol só de pênalti no primeiro tempo, mas criava bastante também. Mesma coisa, o filme é o mesmo. No segundo tempo caiu de produção um jogo disputado a 40 graus, porque apesar da temperatura ser 34, com o sol batendo dentro de campo, certamente passou dos 40 por ali.
Jogo às 3 da tarde, não foi fácil nem para o Água Santa, mas o São Paulo deu uma amolecida, o Água Santa empatou e conseguiu segurar esse empate quase até o final, até equilibrando o jogo com o São Paulo criando muito pouco no segundo tempo, mesmo. E precisou acontecer uma jogada daquelas que a gente pede toda hora que aconteça, que é alguém entrando na área para terminar a jogada, no caso do Gabriel Sara, para depois levantar. Eu preferia que a bola fosse pelo chão, mas ok, ela foi pelo alto. E aí o Caleri teve a sorte também de, no rebote do zagueiro, a bola vir na altura certa para ele fazer a bicicleta, ele fez, acertou um golaço e o São Paulo venceu o jogo. Jogador assim é importante para o time, porque ele pode fazer isso mais vezes, e quando o time tiver no afogo, ele acaba sendo o desafogo. Não é sempre que vai dar certo, mas ele é uma alternativa. A outra alternativa é forçar mais essas jogadas onde os jogadores que vão fazer a construção entrem na área, porque ao entrar na área você encurta o espaço para o marcador, tem chance de cruzar no chão e ao mesmo tempo você corre risco positivo, nesse caso de sofrer pênalti, e o chute de fora, que o São Paulo tenta pouco, precisa tentar mais, isso significa que precisa treinar mais. E precisa treinar mais a infiltração em vertical. O jogo é muito legal, a proposta é muito bacana, as ideias eu gosto, mas eu acho que, e já disse isso também, apesar de gostar, apesar de apoiar o Rogério Ceni nessa, acho que ele precisa procurar um caminho mais vertical. Só o horizontal, chega uma hora que começa a dar aquela sensação que o time toca de lado. Não é que ele toque de lado, é que ele precisa dos lados para poder construir a jogada, só que às vezes a marcação fecha e o jogador que ainda não está pronto acaba voltando a bola para trás, isso atrasa a velocidade da troca, ele mesmo já disse que isso não está certo, mas para que isso possa diminuir ou até parar de ser feito, é preciso que algumas infiltrações sejam mais verticais, aconteçam entrando pelo meio dos zagueiros mesmo, trocando passes com aquela bola que entra quando alguém faz o facão e toca lá para dentro, alguém já ter um pouco mais de velocidade para entrar por ali, para romper a zaga e tentar bater na entrada da área, no meio da área, enfim, isso precisa acontecer mais. Aí a velocidade das trocas precisa ser maior. Eu acho que o São Paulo ainda é lento na hora dos jogadores se posicionarem para fazer a rodagem da bola. Por isso que o São Paulo acaba ficando refém da defesa, porque a defesa acaba agindo mais rápido. Mas já são 5 jogos são 5 não, são 6 jogos agora sem perder, com 2 empates, 4 vitórias, e aos poucos o time vai desabrochando. Tomara que a gente possa ver um time melhor nas próximas partidas. Tem clássico no sábado, acredito em bom jogo, porque o Corinthians melhorou também o seu nível de jogo, mas até lá a gente conversa. Valeu, gente! Grande abraço para todo mundo!